A criação de um Museu das Descobertas. O tema foi lançado à discussão na terceira, em mais uma edição das Semanas de Estudo do Instituto Açoriano de Cultura. 3 oradores convidados, opiniões diferentes em alguns aspectos, mas que confluem na criação de um espaço que perpetua a importância histórica de Angra do Heroísmo. Eu acho que insistir na descoberta, que é assim, com a literatura, tenho a experiência da literatura açoriana, e eu nunca usava o termo, eu só dizia, é legítimo, mas não usava. Não vale a pena, porque as pessoas, aquilo fecha logo a porta para muita gente, não vale a pena. Eu acho que um centro de interpretação do conhecimento europeu do mundo, qualquer coisa à volta disso, centro de interpretação do conhecimento europeu do mundo. Não há dominação, é a abertura do mundo para a Europa, portanto, isso resolvia o problema. E depois mais, não estou a pensar num edifício, eu estou a pensar um conjunto de edifícios onde cada um é utilizado para contar uma história. Onésimo Teotónio Almeida defende a existência de um centro de interpretação do conhecimento europeu, mas João Paulo Costa coloca em cima da mesa o Museu dos Descobrimentos. O Museu dos Descobrimentos é uma coisa legítima. Angra do Heroísmo tem todo o direito em ter devia ter um polo de um museu nacional, mas pode ser que, começando aqui, o resto do país perceba, tenham juízo ou vergonha e vão atrás de maneira correta. Os descobrimentos em geral, falando, tem que também ter a escravatura, porque não há volta a dar-lhe, mas tem que ter a escravatura no sentido certo. É uma coisa que estas culpabilizações, nós deixámos, alguns académicos deixaram-se enrolar por uma agenda americana. Pura e simplesmente, porque na América, de facto, a escravatura teve uma dimensão que levou a que, quando acabou a escravatura, os negros continuassem negros. Em Portugal, quando a escravatura acabou, os negros ficaram brancos. Eu não estou a brincar, nem estou a dizer a verdade. Porque no final do século XIX não havia negros em Portugal e os escravos não se foram embora. Ficaram e juntaram-se, não interessa, juntaram-se e, como eram uma minoria, do ponto de vista da cor da pele, desapareceram. Isso, os antropólogos, como o Leite Vasconcelos, andaram à procura deles no final do século XIX. Portanto, e mais, isto é uma questão que não passou despercebida, foi procurada. E, portanto, esta gente que hoje vive em Portugal e que é africano ou afrodescendente, está cá no máximo há 3, 4 gerações. Para ser descendentes de escravos, tinham que estar cá há 7, 8, 9 gerações. E, portanto, não, os africanos que vivem em Portugal hoje não são descendentes dos escravos. Não têm nada para reclamar da escravatura. Correm até ao risco de andarmos, se tivermos um bocadinho de cuidado e formos um bocado mais de se descobrir que são descendentes daqueles que caçavam os escravos e que os vendiam na praia. E, portanto, quem é que é o centro de escravos? Sou eu, somos qualquer um de nós. A nível nacional, o debate decorreu em 2018 com bastante polémica, vários meses depois de Fernando Medina apresentar o Museu das Descobertas como uma das suas propostas enquanto candidato à Câmara de Lisboa. Muita controvérsia, sobretudo por causa da palavra descobertas e também da questão da escravatura. O projeto não avançou. Este Museu de Descobrimentos, que em Portugal é contestado, existe em todo o mundo, por exemplo, 3 ou 4 notas rápidas, mesmo nos países muito interessantes, quer em Cabo Verde, quer em Moçambique, eu já vi, quer na cidade da Praia, na cidade do Mindelo e na ilha de Moçambique. Em 75, naturalmente, as estátuas todas que são feitas, pelos portugueses foram apiadas. É compreensível. É o tempo da ruptura, é o tempo, enfim, várias coisas. Mas depois há um olhar para trás e há um assumir de identidade. E nenhum país africano de língua portuguesa pode fazer a sua história sem os portugueses. E a estátua do Diogo Gomes na praia já está no platô, ao lado de uma bandeira enorme de Cabo Verde, que eu acho lindíssimo. A estátua do subidor depois do Sotavento também já está ao pé de uma réplica da Torre Belém feita em 1910. E em Moçambique a estátua do Vasta Gama também já está no sítio onde sempre esteve, à frente do Palácio do Governo-Geral, onde a mobília indo-portuguesa e os tapetes de arraiolos do tempo colonial continuam lá respeitadíssimo, e onde o Samora Machel também fez questão, no entanto, de dormir logo em 75. E, portanto, a estátua do Vasta Gama de Moçambique ou a estátua de Diogo Gomes em Cabo Verde não são estátuas coloniais, embora sejam de estilo salazarento, inevitavelmente. São as estátuas da identidade atual. E continua. Quando ouvirem dizer que lá fora nos odeiam e odeiam a expansão portuguesa, é mentira. Uma mais importante destas todas. Fortaleza São Miguel, a primeira fortaleza que os portugueses construíram em Luanda nos anos 30 do século XVII. Já neste século, no princípio deste século, o governo angolano decidiu que passava a ser o Museu das Forças Armadas Angolanas. Quem são os generais das Forças Armadas Angolanas? Os antigos combatentes do MPLA, que combateram o exército português durante a Guerra da Independência. O que é que havia lá dentro? Os restos fragmentários
de azulejos dos anos 30 do século XX, salazarentos e colonialistas. O batismo do rei do Congo, da rainha Ginga, a reconquista de Luanda, um rinoceronte, uma girafa. Estava tudo no chão. Não era restaurável. O que é que os generais angolanos fizeram? Encomendaram a uma empresa de Turquel a reconstrução tal e qual como estavam as coisas de 1930 do tal Salazar. Não é por ser Salazar, evidentemente. É só, portanto, mas é só para dizer que não acreditem quando disserem que a expansão no mundo o Museu dos Descobrimentos existe e nós em Portugal é que não o temos por um pudor que é condicionado por um conjunto de académicos mentirosos. Para João Paulo Costa, há necessidade de, em Portugal, serem adicionados conteúdos à disciplina de História. Antes do Museu dos Descobrimentos é transformar, como eu pedi há quase 8 anos ao atual Ministro da Educação e ele não ouviu, é transformar um programa de História e dar, de facto, História da África. Porque a história que nós damos é uma história muito paroquial, de Portugal e uma pertença à história europeia que não passa de França, em regra. O programa é péssimo, o programa de História é péssimo porque é de 89 também. Felizmente a historiografia evoluiu muito, quer em Portugal, quer no estrangeiro. O problema é que não reflete. E era preciso termos uma história onde os valores dos africanos e os valores dos asiáticos e dos americanos, dos ameríndios, fossem tão bem explicados quanto os dos europeus. E se isso acontecesse, boa parte do que é o racismo desaparecia imediatamente. É a educação. O racismo educa-se. A falta de combate ao racismo com a educação, não é com outras coisas, não é com gritarias, nem é com mitos. Francisco Maduro Dias foi outro dos convidados, é também a favor da criação do museu. Tudo o que a gente tem num museu pode e deve, de vez em quando, e para isso existem as exposições temporárias, pode ser trabalhado, devolvido, revolvido e recolocado. No momento em que a gente aprisiona a peça numa história, nós retiramos ao significante que é a peça a possibilidade dela ter vários significados. E nesse momento a Casa das Musas deixa de ser Casa das Musas e todas estas maravilhosas discussões deixam de poder acontecer a propósito da mesmíssima peça. Ainda há bocadinho antes da nossa conversa, estava aqui a falar com o João Paulo e estávamos a falar de peças que estão no Museu Nacional de Arte Antiga e outros sítios. É óbvio que elas não saem de lá, nem têm que sair de lá. O que é preciso é saber que peças é que eu escolho para a conversa que pretendo ter nesse dia com as pessoas que visitarem o museu. O Museu dos Descobrimentos, para mim devia ser dos descobrimentos. Devia ser o espaço de reflexão onde, com coisas, porque um museu sem coisas para um museólogo não existe, pudesse permitir a discussão calma, descomplexada, retirando todos esses problemas que as pessoas, e aí concordo com o que ele disse, é uma agenda anglo-saxónica brutal, que destrói uma outra maneira de ver o mundo que é a nossa. E isso também devia ser discutido no Museu dos Descobrimentos. Começar por onde? É um assunto que merecia, a primeira discussão é exatamente essa, o que é que entendemos por Museu dos Descobrimentos. E a palavra, eu confesso, eu não consigo perceber a diferença entre descobrimentos e descobertas. Não consigo, é culpa minha, evidentemente, mas, portanto, e como não consigo perceber a diferença, eu acho que a palavra mais genuína é aquela que foi usada logo pelos portugueses, de uma maneira muito clara, não é só pelos portugueses. Há um Pier Poggio Bracciolini que ainda no final dos anos 40 do século XV elogia o Infante Dom Henrique pelos descobrimentos. A reflexão em torno do Museu das Descobertas decorreu no Museu de Angra do Heroísmo, com a moderação da jornalista Marta Silva. As semanas de estudo tiveram este ano como tema central Mar, Fronteira Ilimitada, com encontros promovidos em São Miguel, Terceira e Faial.